do PSDB de Pernambuco acaba de votar favoravelmente ao impeachment. Falta, portanto, um voto apenas para que o processo de impeachment prossiga para o Senado. Por favor, vamos respeitar o voto. Por favor. Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Já está, neste momento, às 11h07 em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foram atingidos os 342 votos necessários, correspondentes a 2/3 do total de deputados na Câmara. Você vê na tela da TV, à direita, imagens ao vivo de São Paulo, da Avenida Paulista, onde o resultado é celebrado por manifestantes favoráveis ao impeachment, que passaram o dia à espera do resultado dessa votação. Não é o mero encontro dos astros. O futuro se constrói. Dom Inglês Heider. Senhor presidente, nobres pares, voto do relator Jovair, voto pela reconstrução do Brasil, voto sim. Alex Canziani, PTB do Paraná, voto sim, total 58 votos. Alfredo Kaffer do PSL. Pela liberdade, pela democracia, por um futuro melhor, em honra do povo do Paraná e das pessoas de bem que querem tirar uma oligarquia instalada nesse poder, eu voto sim pelo impeachment. Alfredo Kaffer, Paraná, voto sim, total 59. Aliel Machado Rede. Acredito que a única forma de termos legitimidade a partir dessa crise é uma nova eleição presidencial, que é o que eu defendo. Nesse momento, eu não posso aceitar nem Dilma, nem Temer, muito menos o senhor Eduardo Cunha, que é acusado de ser ladrão. Por isso, meu voto é não. Deputado Aliel Machado do Rede do Paraná, não. Total 22 votos. Assis do Couto do PDT. Pela democracia, para respeitar a Constituição que juramos cumpri-la nesta casa, pela cidadania dos mais pobres deste país, o meu voto é não. Deputado Assis do Couto, PDT do Paraná, não. Total 23 votos. Cristiane de Souza Arede, do PR.
Senhores, cabe a nós a tarefa de unirmos este país. E se as leis são para todos, se as pedaladas condenam Dilma, devem condenar também governadores como o do meu estado. Senhor Beto Richa, a sua hora está chegando. Meu voto é sim. Luciane Souza, de Aré, PR do Paraná, voto sim, total 60 votos. Diego Garcia, do PHS. Senhor presidente, fui eleito por paranaenses que acreditam no resgate da moralidade na política. Fui eleito pelo projeto de fé e política da Renovação Carismática Católica no meu estado do Paraná. Pela minha família, pela minha filha, pela minha esposa, pelo povo do Paraná, do qual me orgulho em dizer: terra da Lava Jato, avante, Polícia Federal, sim ao impeachment! Diego Garcia, PHS do Paraná, voto sim, total 61 votos. Dirceu Esperafico, do PP. Pela minha família, pela minha querida cidade de Toledo, do meu estado do Paraná, pelos agricultores do nosso Brasil, que estão fazendo com que esse país ainda possa andar. O meu voto é sim. Dirceu Esperafico, PP do Paraná, voto sim, total 62 votos. Enio Verri, do PT. Senhor presidente, em respeito aos 200 milhões de habitantes desse país, que lutaram e morreram pela democracia, e que nesse momento querem transformar essa casa num colégio eleitoral, aplicando um golpe à nossa Constituição. Em respeito aos trabalhadores, eu voto não. Deputado Enio Verri, do PT do Paraná, não, total 24. Deputado Evandro Romar. Pelo meu Paraná, pelo meu estado que foi tão maltratado por esse governo, pela minha querida Céu Azul, pela minha região oeste do estado do Paraná, por Cascavel, meu voto é sim. Evandro Romar, PSD do Paraná, voto sim, total 63 votos. Deputado Fernando Francisquini, de Solidariedade. Presidente, como delegado da Polícia Federal, meu voto vai pelo fim da facção criminosa lulopetista, fim da pelegagem da CUT, fim da CUT e seus marginais. Viva a Lava Jato, a República de Curitiba, e a minha bandeira nunca será vermelha. Sim, presidente. Fernando Francisquini, SD do Paraná, voto sim, total 64 votos. Jacobo, do PR. Senhor presidente, voto sim. Jacobo do Paraná, voto sim, total 65 votos. Hermes Parcianello, do PMDB. Hermes Parcianello, do PMDB. Senhor presidente, sinto o cheiro das mesmas aves de rapina de 54 que levaram Getúlio ao suicídio. Mas a força do voto de Cascavel, do oeste do Paraná, do noroeste, do Campos Gerais, dos meus eleitores, dos mais de 150 mil eleitores, do povo do Paraná e do Brasil, o meu voto é sim. Hermes Parcianello, PMDB do Paraná, voto sim, total 66 votos. João Arruda, do PMDB. Senhor presidente, é um processo jurídico e político. Pesou a vontade dos paranaenses e também do meu partido. Pela admissibilidade do processo que continua no Senado e será julgado pelo Senado Federal, eu voto sim. João Arruda, PMDB do Paraná, voto sim, total 67 votos. Leandre, do PV. Hoje é o dia que o Brasil vai se reencontrar com a esperança. Pelo povo do Paraná, pelos brasileiros e pelo Brasil que queremos,
voto sim. PL do PV, PR, sim, total 68 votos. Leopoldo Meyer, do PSB. O povo do Paraná pede o voto sim e que nós continuemos a ouvir a voz das ruas. O meu voto é sim. Leopoldo Meyer, PSB do Paraná, voto sim, total 69 votos. Luciano Duce, do PSB. Pelos paranaenses e pelos curitibanos, por um país justo e decente. Não vamos desistir do Brasil. Impeachment sim! Viva Brasil! Viva Curitiba! Luciano Dutti, PSB do Paraná, voto sim, total 70 votos. Luiz Carlos Rauli, do PSDB. Em nome do povo brasileiro, por amor a esse país, os paranaenses de Curitiba, de Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas e Biporã, que é a minha base eleitoral, e sabendo que esse governo não tem maioria no parlamento, em qualquer parlamento do mundo, quando não tem maioria, só tem um terço, não tem como governar. Troca-se governo na Europa que não tem maioria, e pelos crimes de responsabilidade cometido pela presidente Dilma e de lesa pátria, voto sim pelo Brasil. Luiz Carlos Rauli, PSDB do Paraná, voto sim, total 71 votos. Luiz Nishimori, do PR. Sou um deputado municipalista e do agronegócio. Portanto, em nome do Paraná e pelo desenvolvimento e do progresso no Brasil, voto sim. Luiz Nishimori, PR do Paraná, voto sim, total 72 votos. Marcelo Bellinati, do PP. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, eu defendo eleições gerais para a renovação da política no Brasil. Eleições gerais. E que, de preferência, nossa população mande de volta para casa, todas, sem exceção, essas velhas raposas políticas que estão aí. Voto sim ao impeachment. Marcelo Bellinati, PP do Paraná, voto sim, total 73 votos. Nelson Meure, do PP. Senhor presidente, pela minha família, pelo meu querido município de Francisco Beltrão, pelo meu querido sudoeste do Paraná e os meus eleitores do meu estado, eu voto sim. Nelson Meure, PP do Paraná, voto sim, total 74 votos. Nelson Padovani, do PSDB. Senhor presidente, pelo meu estado, Paraná, e pelo Brasil, eu voto sim. Nelson Padovani, PSDB do Paraná, voto sim, total 75 votos. Osmar Serragno, do PMDB. Senhor presidente, pelo país sério que todos nós sonhamos e queremos, por um país sem mensalão, sem petroleiros, sem petrolão, pelo que nós queremos para o nosso querido Paraná, do Sérgio Moro, para minha querida Umarama, eu voto sim. Osmar Serralho, PMDB do Paraná, voto sim, total 76 votos. Paulo Martins, do PSDB. Senhor presidente, também em nome dos deputados Edmar Arruda e Valdir Rossoni, pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo, por um Brasil livre do PT, pelo Paraná, pela República de Curitiba, eu voto sim! Paulo Martins, PSDB do Paraná, voto sim, total de votos 77. Ricardo Barros, do PP. Senhor presidente, pela unidade do Partido Progressista, que fechou questão em relação ao impeachment, pelos progressistas da minha família, Maria Vitória, Cida Borghetti, Silvio Barros,
Pelos paranaenses que represento e pela minha Maringá, eu voto sim. Ricardo Barros, PP do Paraná, voto sim, total 78 votos. Rubens Bueno, do PPS. Senhor presidente, primeiro, uma homenagem à bancada do PPS, que na sua totalidade está votando pelo impeachment. E 2 deles não puderam estar aqui para votar pela suplência. O deputado Raul Júlio, de Pernambuco, e o nosso presidente Roberto Freire, de São Paulo. Então, deixar aqui a nossa homenagem. Eu disse em 92 que eu estava aqui votando em nome do povo de Campo Mourão, que me acolheu, que me recebeu. Repito, me acolheu e continuo muito grato a isso. Mas, sobretudo, senhor presidente, temos agora um compromisso maior de fazer com que a Operação Lava Jato, o Ministério Público, Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro possa contribuir. Por isso, pelo Paraná e pelo Brasil, voto sim. Rubens Bueno, PPS do Paraná, voto sim, 79 votos. Sandro Alex, do PSB. Sandro Alex, em respeito à minha família e à Constituição brasileira, e representando a cidade de Ponta Grossa, a região dos Campos Gerais e o estado do Paraná, o meu voto é sim. Sandro Alex, PSB do Paraná, voto sim, total 80 votos. Sérgio Souza, do PMDB. Senhor presidente, em nome do meu partido, o PMDB, da minha cidade de Curitiba, do Paraná, em nome do povo brasileiro, é sim! Sérgio Souza, PMDB do Paraná, voto sim, 81 votos. Takayama, do PSC. Contra a ladroeira, contra a imposição e a esquerda desse partido que quer transformar esse Brasil numa ditadura de esquerda, meu voto é sim pelo impeachment. Pelo Sérgio Moro, pelos evangélicos, pelo meu Brasil, pela minha família, sim. Takayama, PSC do Paraná, voto sim, total 82 votos. Toninho Vandischer, Prois. Em memória ao meu pai, Paulo Vanche, tenho certeza que ele seria me mandando votar, não ia nem pedindo, ele mandaria votar. Pela minha cidade Fazenda Rio Grande, pelo meu estado do Paraná e pela minha família, e pelo meu Brasil querido, eu voto sim. Toninho Vandischer, PROS do Paraná, voto sim, total 83 votos. Zeca Dirceu, do PT. Meu voto será uma homenagem aos jovens da década de 60 que lutaram contra a ditadura, uma homenagem aos jovens que há muitos meses estão nas ruas lutando contra esse golpe, uma homenagem aos sindicalistas, aos movimentos sociais, a todos aqueles que sabem que o que está em jogo não é apenas um governo, não é apenas a figura da presidenta Dilma, é a democracia. Meu voto é não. Deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, não, total 25 votos.